Por isso nós somos um braço tão forte para o Estado, por isso o nosso trabalho de tão grande relevância para o Estado. A gente atende todas as pessoas com fissura lábio-palatina que nos procuram de todo o estado do Ceará. Para bater um papo sobre a fissura lábio-palatina e sobre o trabalho da Associação Beija-Flor, eu recebo aqui a doutora Gleice Quaresma, que é nutricionista, e a Lúcia Duarte, assistente social. Vamos conversar um pouco sobre vários assuntos que estão dentro desse contexto. Eu queria começar justamente fazendo uma pergunta aqui para a Lúcia Duarte sobre qual é a causa, né? Como é que se instaura esse quadro da fissura? Como é que chegam as pessoas até vocês? Sejam muito bem-vindas às duas. Bom dia. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de agradecer ao convite e dizer que é sempre uma honra, um prazer estar falando da nossa história e da nossa causa. Então, respondendo à pergunta, qual é a causa, né? A fissura lábio-palatina, ela é uma má formação congênita e ela é multifatorial. São vários os fatores que podem acarretar a fissura lábio-palatina. Dentre eles, a gente pode colocar o fator genético, a carência alimentar, principalmente do ácido fólico, o fator ambiental, o uso de álcool, de fumo, de algumas medicações, né, que a mãe, ou sabendo que estava grávida, precisou tomar, por algum motivo, ou que nem sabia e tomou, né? Então, tudo isso pode acarretar a fissura. Então, dentro desse contexto, vocês criaram uma associação, né? No ano de 2001, e eu queria que você contasse um pouco, Lúcia, sobre essa história, né? O que foi que levou à criação da associação? É uma história muito bonita. Eu, enquanto agente social, cheguei lá em 2014 e sempre gostei de ouvir a história para eu saber onde era que eu estava inserida, né? E foi essa história que fez com que eu e vários outros profissionais que hoje atuam lá se apaixonassem pela causa. É um cirurgião plástico, Dr. Teixeira, ele era cirurgião plástico lá do Albert Sabin, juntamente com a Evelyn, que é uma fono. Eles viram a necessidade dessas pessoas terem um amparo maior, né? Nos primórdios, quando eles resolveram, em 2001, fundar uma associação que amparasse, apoiasse esse público, porque é um público inserido num contexto socioeconômico bem vulnerável, e vinha gente de todo o interior lá para o SEIB, e essas pessoas muitas vezes não tinham o vale transporte para se deslocar do tratamento, não tinha o próprio alimento, né? Então eles pensaram na doação da cesta básica. A criança com fissura geralmente não consegue mamar, é difícil, consegue, mas é difícil. Alguns são mais tranquilos e conseguem, outros, a grande maioria não. Então, essa criança, para chegar na cirurgia, né, a primeira cirurgia, que é a queiloplastia, a do lábio, que é para ser feita com 8 meses, e a palatoplastia, que é a do palato, com 1 ano e 8 meses, 2 anos, ela precisava estar nutrida, né? Então, eles pensaram na doação de fórmula. Mas os dois, tanto o doutor Teixeira como a doutora Evelyn, eles tinham um sonho bem maior, que era de fazer um centro que reabilitasse essa pessoa de forma integral. Porque o Hospital Infantil Albert Sabin faz a cirurgia, mas a criança, quando completa 18 anos incompleto, muitas vezes não tinha terminado o tratamento, até porque é um tratamento longo, complexo e ultrapassa os 21 anos de idade, e eles saíam lá do hospital sem ter sido reabilitado. Porque muita gente se engana quando acha que tratar a pessoa com fissura é só fechar as fissuras. Isso aí é só o início. A reabilitação ela é bem mais complexa. Precisa de uma equipe multidisciplinar, especializada, e que é o caso da Associação Beija-Flor.
Por isso nós somos um braço tão forte para o Estado, por isso o nosso trabalho de tão grande relevância para o Estado. A gente atende todas as pessoas com fissura lábio-palatina que nos procuram de todo o estado do Ceará. Eu vou trazer agora aqui uma segunda pergunta, porque dentro desse contexto fica muito claro que é um trabalho que precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda, é um trabalho que conta com uma mão de obra voluntária muito grande, que conta com a empatia da sociedade, das empresas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, posso direcionar agora a pergunta para cá, como é que eu posso me somar a essa rede de apoio? Como é que a associação faz esse grande cordão funcionar para que ela possa se manter e para que ela possa ampliar esse atendimento? Hoje nós temos alguns doadores mensais, né, e nós estamos tentando fortalecer mais ainda essa campanha para esse fortalecimento desses doadores. Alguns projetos também, que são também as empresas que investem nesses projetos que hoje nós temos na associação, e buscando sempre empresas parceiras, né? E aí a gente pode até falar um pouquinho, né, Lúcia, da questão dos projetos, porque assim, a Lúcia como assistente social, ela é a nossa porta de entrada, né? Ela quem traz, assim, toda essa questão dos projetos para a associação, né? Hoje em dia também nós já estamos com o cadastro do SUS também, né? Estamos iniciando também com esse apoio também. Então, a criança, o pai, o responsável, ou o próprio adulto, ele pode ir até a associação e se habilitar a fazer parte dela. É assim que funciona? É assim que funciona. Você fala no sentido dele, paciente, e também de outra pessoa que queira contribuir, ajudar, é isso? É um trabalho espontâneo, né? Uma procura espontânea, exato, e uma ajuda também espontânea, né? Lúcia, me fala um pouco dessa construção. Vocês têm aí já uma estrada caminhada, né? E evoluções e muitas histórias certamente para contar, sim, de pessoas que conseguiram sucesso nesse tratamento, sim, o que não deve ser nada fácil, porque você colocou lá no início que é um tratamento longo, né? A gente, como é uma questão que você vê muito esteticamente, você pensa, não, corrigiu, esteticamente está ok, mas não é bem assim, né? É um trabalho de formiguinha ali, devagarzinho, cada um colaborando de uma forma. Essas pessoas entram na associação e permanecem nela muitos anos, como é que funciona isso? Sim, a gente, eu costumo dizer que como eu estou lá desde 2014, eu vi crianças, né, que hoje já são pré-adolescentes, eu vi bebês que hoje são pré-adolescentes e vi crianças que hoje são adultas, né, que faz parte da nossa história. É isso que faz com que a gente, que é profissional e que atua lá dentro, se apaixone e se apegue à causa. É saber que essas pessoas, elas, diante de tanta dificuldade, e eu aqui bato palma para as mães, porque em muitos casos são mães solo, porque o que é que ocorre? Enquanto assistente social e sendo a porta de entrada, né, desse público, nós, tanto eu como a Eunice, a outra assistente social, a gente faz um trabalho de escuta ativa, de escuta qualificada. E é nesse primeiro momento que a gente consegue entender, né, o contexto sociofamiliar, socioeconômico e sociocultural que essa família se insere. E a partir dali, a gente já sabe que olhar direcionar para cada família. São muitas famílias. Atualmente, a gente está em torno de 1.800 pacientes cadastrados. Ao longo desse caminho, muitos, graças a Deus, já galgaram alguns êxitos na vida, como passar em vestibular, hoje ser profissional. Outros, infelizmente, internalizaram muito estigma e, dependendo de como seja o fator ambiental, isso tende a ficar um pouquinho mais complicado, né, dessa pessoa ter autonomia, dessa pessoa realmente ter eu não digo nem a oportunidade, porque seria muito difícil para a gente dizer que é porque ela não teve oportunidade ou porque ela teve as limitações dela, é porque o próprio sistema que essa pessoa se insere não contribui muito, né? Então a gente tem que ver de uma forma crítica, enquanto assistente social, a gente não pode ver isso como uma vicissitude da pessoa, né? A gente tem que saber que para ela não chegar a galgar algumas coisas que outros galgaram,
é porque realmente ela teve mais dificuldade. Então, infelizmente, a gente tem pacientes também que não conseguiram estudar porque esbarraram nos preconceitos, principalmente no autopreconceito. Mas isso a gente percebe enquanto assistente social que é por conta de uma questão maior, né? De uma questão da própria expressão da questão social mesmo, né? Que fizeram com que essa pessoa ficasse tão limitada. Mas a gente também tem a alegria de ver alguns que estão na UFC, que estão em outras faculdades, também particulares, que conseguiram entrar pelo ProUni e que hoje a gente tem paciente que faz doutorado, tem uns que já terminaram doutorado. Então, assim, a gente tem de tudo um pouco. Várias histórias. A gente tem várias histórias. Ao longo desse tempo que eu estou lá, que são 11 anos, eu tenho acompanhado muitas histórias. E histórias de muita luta, né? Histórias de muita perseverança, porque, como eu disse no início, a maioria são mães solos. O que é comum, infelizmente? É aquela criança que foi muito desejada, que idealizada, veio diferente, e é muito comum o pai abandonar. E a mãe, uma guerreira, que eu bato palma para aquelas mulheres, sabe, ficam assim, ali firmes. serem perseverantes, mas também tem caso que a avó é quem cuida, né? Então, assim, a gente tem muitas histórias. E o bom de ser assistente social e trabalhar num ambiente desse é você acompanhar de perto, né? Cada história dessa, ver o sofrimento, mas também ver as alegrias de as alguns, evoluções, né? né? As evoluções. E eu sempre digo que o mesmo Estado que às vezes tolhe é o que também dá algumas oportunidades, né? Então, a gente, enquanto assistente social, precisa ter essa visão de viabilizar direitos, né? De estar orientando, encaminhando, esclarecendo, e é esse o nosso trabalho. Agora vamos falar um pouquinho como é que é a rotina dos pacientes dentro da associação, né? Que chega ali, faz o acolhimento, é recebido. A partir daí, o que é que acontece? Como é que é essa caminhada? Pronto. A porta de entrada somos nós, né? O serviço social. Nesse primeiro contato, a gente já identifica que ele vai precisar dar continuidade com a ortodontia, com a odontologia, com a nutrição, com a pediatria e por aí vai. A gente já identifica, a gente já vai com eles até a recepção, chega para a recepcionista e diz: olha, Letícia, esse paciente aqui, ele precisa com mais urgência disso, de uma psicóloga, né? Quando a gente vê que a questão emocional está muito aflorada, que a gente vê que aquela pessoa não tá contendo, né, as suas necessidades emocionais, psicológicas, a gente já encaminha também para a psicologia, para o cirurgião. Então, por isso que a nossa escuta precisa ser ativa. Precisa ser uma escuta qualificada. É preparada uma agenda para aquele paciente dentro dos diversos serviços. Então, ele vai receber ali uma agenda de, olha, eu vou tal dia para tal atendimento, tal dia para tal atendimento. E ali a associação, então, vai fazer parte da vida daquela pessoa por anos até. Por anos a fio. Importante também frisar também que esse atendimento, esse acolhimento, ele vai também para os familiares também. Né, porque é cuidar de quem cuida também. No caso, essas mães, como a gente admira muito elas, lá também nós temos também assistência, o projeto do artesanato, rodas de conversa também, que ali nós trazemos temas que possa ajudar no dia a dia dessas mães. Enquanto o filho está sendo atendido na parte de saúde mesmo, a mãe está sendo acolhida e de repente aprendendo uma atividade que pode ser uma fonte de renda, funciona dessa forma, né? Isso. Inclusive também nós temos também outro projeto também para os nossos pacientes, que é para eles estagiarem também na associação. Como essas portas muitas vezes assim são fechadas, lá eles conseguem aprender e ali a gente caminhar para o mercado de trabalho. Nós já temos alguns casos já de sucesso
que nós conseguimos inserir esse paciente também. E vocês agora estão num momento muito especial, que é um momento de ampliação, né? Uma sala de cirurgia. Fala um pouco como foi que aconteceu essa evolução, esse caminhar, e o que é que vocês estão precisando, quando é que começa a funcionar? Fala um pouco desse processo, por favor. Aconteceu justamente desse desejo de tratar esse paciente no tempo certo, para que ele não tenha tantas sequelas, né? Então, vem o nosso centro de reabilitação, onde inicialmente é para ser 40 cirurgias, até dezembro ele está concluído, mas aí para o funcionamento só a partir de março do próximo ano. E aí é aí onde a gente entra buscando a sociedade para poder nos ajudar, nas empresas também que queiram apoiar o nosso projeto, para que a gente possa equipar o nosso centro cirúrgico, ajudar também na manutenção também da associação e também no custeio também do nosso centro cirúrgico. A gente conversava um pouquinho sobre a importância de um espaço como esse, até para a questão de quem não teve esse tratamento lá na infância, que é o ideal, como a Lúcia já colocou aqui de forma muito clara, né? O passo a passo, o ideal é que aos 8 meses a criança já tenha ali esse primeiro procedimento cirúrgico, mas a gente sabe que no mundo real nem sempre isso acontece, né? E aí chega na vida adulta e a pessoa de repente, poxa, eu posso ter a possibilidade de me reabilitar, de ter um atendimento nesse momento. Então, esse centro cirúrgico ele vai atuar bastante nesse sentido também? Também, nesse sentido também, no nosso paciente adulto que nos procura. E muitas vezes, quando ele chega, já não é mais só a fissura, né? É algum problema psicológico, aí a gente já vai iniciar primeiro nesse tratamento, muito deles com ansiedade, com depressão. Na nossa equipe também nós temos psiquiatra também, que pode também estar atendendo esse paciente, acolhendo esse paciente. Então, para tanto diminuir essa fila de espera e mais ainda porque depois de 18 anos de idade, não tem mais o local de cirurgia que é no Albert Sabin. Então, lá no centro, ele vai ser possível fazer toda essa reabilitação, desde a cirurgia, como também passar por todos os profissionais. Maravilha. Agora, a gente falou muito da questão do acolhimento do paciente, de como ele chega até lá, e para que a associação funcione plenamente, ela precisa de profissionais, né? Precisa de pessoas que doem ali um pouco do seu tempo, que enxerguem essa causa. Eu queria, Lúcia, que você falasse um pouco, isso tem sido construído de forma positiva? Vocês têm tido essa empatia por parte dos profissionais? A gente vive num mundo tão corrido, né, de tanta falta de tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como são os voluntários, quem quer ser voluntário, como pode fazer, e se vocês notam que tem tido uma abertura nesse sentido, se as pessoas têm procurado doar o seu tempo também. Graças a Deus, eu estou lá desde 2014, mas tem alguns profissionais que estão desde 2013, né, também. Então, como eu falei antes, Elba, é uma causa que apaixona, né? E tem algumas ortodontistas lá, a doutora Giovana, a Adriana, a Ana Júlia, são de 2013, por aí. E algumas fonos também, como a Eline, né? É desde esse período. E, no entanto, para que vá trabalhar lá, atendendo, precisa realmente ser especializado, né? Não pode o profissional só ter o desejo de querer, né, contribuir, e por isso a gente tem 2 projetos super importantes, que é a Liga Acadêmica, que quando o acadêmico, né, tem o desejo de aprender sobre a fissura, passa um ano lá conosco, e também tem o Fellowship, que são profissionais que já se formaram e também querem contribuir. E da Liga Acadêmica, hoje a gente tem uma excelente dentista, que é a Lia, né? A Lia, desde quando era acadêmica, ela estava lá conosco e ficou, já está trabalhando conosco há uns 4 anos, né? E também de fellowship tem vários, né? O doutor Ferreira já conseguiu formar alguns, e hoje os profissionais que estão atuando, fazendo cirurgia no SEIB, no Martiniano, foram alunos do doutor Ferreira lá dentro da Associação Beija-Flor. Por isso que a gente tem tanto orgulho de falar da nossa causa, porque a gente prima por tratar essa pessoa de forma realmente holística, né? De tratar essa pessoa como ela merece ser tratada, né? Desde a gestação,
porque a gente acolhe mães, né, que estão esperando uma criança com fissura, e a gente acolhe desde aí e vai acompanhando essa trajetória até, né, a idade que ela necessita, mas também tendo o cuidado de essas pessoas sejam atendidas por pessoas também que tenham conhecimento, que tenham qualificação. Por isso a nossa preocupação, a gente, sempre que alguém quer dizer, não, eu quero contribuir com a causa, como eu posso fazer? Tem que ser por esses meios. Passar um tempo lá, né, aprendendo, acompanhando, se especializando, para que depois possa realmente se sentir apto a atender, né, de forma integral mesmo. Para que o resultado que vocês constroem seja efetivo, exato, né? Vocês consigam chegar ao objetivo final, que é a reabilitação daquele paciente. Tem alguma história de paciente que, depois de reabilitado, quer também se tornar um profissional de saúde, por exemplo? Isso é tão comum, né? Porque é uma causa que toca realmente com o emocional das pessoas. O nosso vice-presidente, o Albert, ele né, é uma pessoa que nasceu com fissura, a dele é bilateral, bem complexa. O Albert passou por 9 cirurgias. O Albert é assistente social, né? Diz ele que se inspirou muito na gente, em mim, na Eunice. Isso para a gente é uma honra, um orgulho muito grande. Ver como ele chegou e ver como ele está hoje em dia, né? Isso é uma história de muita superação e de muita vontade de realmente virar, né, a história. E também tem outros. Hoje tem até um fellow que nasceu com fissura, está acompanhando o doutor Ferreira, que é o Rodrigo, né? E sempre tem alguns que... Tem um que está em Bauru, eu esqueci o nome dele, mas é paciente e está lá fazendo... Eu acho que agora ele já está no doutorado, porque ele estava no mestrado e eu acho que ele já está no doutorado. Mas, enfim, a gente tem várias histórias. A gente falou dos pacientes, a gente falou sobre os voluntários e agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre as pessoas que contribuem, né, para sustentar financeiramente esse projeto. Isso é tão importante porque precisa da manutenção, né? Nada acontece sem um suporte financeiro. Eu queria que falasse um pouquinho sobre como é esse caminho, se vocês têm tido facilidade, se precisam de mais ajuda, certamente sim. Né? Fala um pouquinho. É como a gente sempre fala, a gente está sempre com o pires na mão, né? Batendo ali de porta em porta, levando a nossa história, explicando a importância da reabilitação desse paciente. E hoje nós contamos com essa base que nós estamos criando e trazendo novamente, que são esses doadores mensais. Então, quem quiser também fazer parte desse nosso sonho, desse nosso projeto, entra em contato, pode ser pelas redes sociais, tem o Instagram, tem o site também, e nós estamos precisando muito mesmo agora, principalmente nesse momento, para poder estar dando continuidade nesse trabalho. Porque é até assim, vendo a Lúcia falar, a questão dos pacientes, a questão do acolhimento, deles se sentirem tão bem lá, que muitas vezes assim, termina o tratamento, mas se eles querem um dentista, eles vão lá na associação novamente. E a gente acolhe novamente esse paciente. Então, nós estamos sempre buscando empresas, parceiros, doadores mensais também, que queiram estar contribuindo. Maravilha. Lúcia, agora você tem um acompanhamento de uma história longa, né, de um caminho longo. Eu queria que você falasse um pouco como você enxerga o futuro da associação, como você olha para o futuro e vê o papel da associação diante de tudo que vocês já caminharam e o que é que você projeta para frente. O nosso grande sonho é ver aquele hospital funcionando. Na verdade, o centro, né, de reabilitação, que hoje a gente está com esse centro cirúrgico aí, que a ampliação é fundamental. Eu enxergo, confiando em Deus e na sociedade, né, que há de nos ajudar, porque graças a Deus o que tem nos mantido até hoje são as doações. A gente realmente, literalmente, ainda vive de doação, estritamente de doação. Porque até a parceria com o SUS ainda não entrou nada, né? Por enquanto ainda não entrou dinheiro. Até porque a parceria com o SUS no município ela é gratuita, né? Ela é numa modalidade gratuita. O que vai ter algum incentivo financeiro é a da CESA. Mas, enfim,
eu almejo, né, e vejo, se Deus quiser, a instituição crescendo cada vez mais, se fortalecendo financeiramente, porque vai ser fundamental, né, para a sustentabilidade dela, e a gente podendo continuar o nosso trabalho com muito mais excelência do que a gente já faz hoje. Porque é incrível, mas dentro das nossas possibilidades e dos nossos limites, eu considero que a associação já faz um trabalho belíssimo, de muita relevância, mesmo considerando todos os limites que ela tem. Porque não é fácil a gente manter uma instituição com o tanto de profissional que a gente tem, precisando de uma equipe também do administrativo, como a gente tem, 6 funcionários, né, toda a estrutura como a gente tem mantido. A Eline fala muito que é muita providência de Deus, mas a gente também sabe que além da providência de Deus, existe um trabalho muito árduo de cada um, né, e também a boa vontade das pessoas que admiram o nosso trabalho. E que tem uns ditados que falam assim, né? Que quando você faz algo bom, esse bem vai se multiplicando. Exato. E eu acho que é muito sobre isso, né? Felizmente, o brasileiro, ele tem uma característica, o nordestino, ouso dizer mais ainda, de empatia. Exato. Né? Às vezes, e eu ouso até dizer que muitos dos doadores, das pessoas que ajudam a associação, nem são pessoas tão abastadas assim, né? São pessoas que defendem uma causa, que acreditam e que tiram ali um pouquinho e contribuem. Inclusive, tem um ponto aqui que eu não falei, sua nota tem valor, alguns programas também são importantes, né, para vocês nesse sentido. Vocês conseguem também ter essa ajuda, que a pessoa pode fazer isso, pode fazer essa doação através de outros caminhos que chegam até vocês também. Isso, sim. Faz o cadastro no aplicativo e lá na escolha da instituição coloca a Associação Beija-Flor. E aí toda vez que for fazer uma compra, coloca o CPF, que aí a gente consegue também receber através desse projeto, desse programa. São muitos caminhos, né? Isso. Vamos atentar e sensibilizar aí as pessoas, e eu acho que o que eu falei faz sentido, né? A gente conta com essa solidariedade nordestina, do povo brasileiro, que é uma coisa tão característica assim da nossa gente. Eu acho que isso faz muita diferença para vocês. Sim, sim. Faz, sim. E estamos sempre de portas abertas também, né? Quem quiser ir nos visitar lá na associação, fica na Avenida Alberto Craveiro, no Condomínio Espiritual Iraporô, né, que é o céu onde acontece o Hallelujah. E lá nós estamos sempre de portas abertas para poder as pessoas conhecerem de perto o nosso projeto, os nossos pacientes, participar das nossas festas também, que a gente também, toda festinha, inclusive vamos ter do Dia das Crianças, Natal, tudo isso também a gente traz para os nossos pacientes e para os familiares também. Então, querendo também conhecer, só ligar, agendar, que a gente vai lá receber com todo carinho e amor. Olha, eu desejo então muito sucesso, que essa causa seja cada vez maior no coração de vocês que fazem esse trabalho tão bonito e de quem ajuda também, e que os pacientes continuem tendo esse apoio tão importante. A gente está falando de pessoas que de um problema, de uma questão de saúde que mexe não só fisicamente, como psicologicamente, né? É uma coisa que está muito dolorosa para quem vive. Então, desejo que seja um novo ano de sucesso, que 2026 comece aí com esse centro cirúrgico a pleno vapor, e estamos de portas abertas para recebê-los sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.